Olá pessoal, estamos aqui com mais um encontro de Meditando em Paz. Agora Meditando em Paz 178, expirando como sempre, de forma consciente, chegando nesse lugar de encontro conosco mesmo. É interessante a gente sempre estar repetindo algumas coisas da meditação, porque a meditação é isso, é o nosso dia a dia vivenciado de modo consciente. Então é um processo constante de relembrar, de voltar a nós mesmos, de estarmos fazendo coisas que geralmente nós já fazemos, mas de uma maneira mais atenta, mais consciente, percebendo a gratuidade da vida, percebendo a gratuidade do tempo, percebendo que nós temos nossas questões, algumas sendo resolvidas, outras ainda em fase de elaboração e muitas para acontecer ainda. Mas nesse processo de estar no mundo da vida, construindo, né, a nossa história de vida, nós podemos várias vezes, até para nos ajudar a caminhar nesse processo, a caminhar ao longo da nossa existência, é bom de vez em quando a gente parar e avaliar quem sou eu? Quem sou, né? Quem é essa pessoa, esse ser que está vivenciando todos esses processos? Eu acho que isso nos ajuda muito a localizar, principalmente diante das questões de desafio, que nos desafiam, que nos colocam em situações, muitas vezes, de medo, de ansiedade ou de raiva, ou precisando de encontrar, talvez, um caminho, a explicação para algumas questões que a gente está vivenciando. Então, perguntar quem sou eu nos coloca num ponto de referência. Eu estou usando esse livro, mais uma vez, A Meditação Não É o que Você Pensa. O capítulo 16, ele coloca quem sou eu como uma pergunta. E ele lembra que nessas questões que nós colocamos, quem sou eu, muitas vezes a gente volta para responder às sensações que a gente tem. Como se fosse um ser que tem uma mente o tempo todo processando, pensando, tendo sentimentos. Então essa é uma primeira tentativa de resposta que a gente tem, né? Um sujeito que observa o mundo, que vivencia o mundo, que lida com o mundo e que fica nessa balança, desse processo de se encontrar algumas referências para lidar com esse mundo. Essa pode ser uma primeira pergunta, né? Um sujeito que lida com objetos externos e que vai tocando em frente, digamos assim, como diz aquela música. Pode ser também entendido como um espectro de sensações mudando continuamente, né? Então, uma hora a sensação do corporal mesmo, né? Às vezes o corpo está com algum incômodo, alguma questão, alguma dor, algum mal-estar, ou então simplesmente perceber esse corpo nosso sentindo calor, frio, ouvindo alguma coisa, assim, e estando principalmente aqui no que eu falo no sentido fisiológico, né? Muitas vezes a gente não para perceber o quanto que é bom não estar sentindo nada no corpo, né? O corpo totalmente livre, nenhuma dor, nenhum incômodo, simplesmente ali presente. E a gente esquece dessa gratuidade, que é estar num corpo saudável, num corpo equilibrado, isso fisicamente falando. Então esse é mais um aspecto que a gente tenta associar ao quem sou eu.
Hume, na filosofia, ele falava que esse eu não existe, porque é um conjunto de processos neuronais mudando o tempo todo. Mesmo que ele não usasse essa linguagem ainda, porque a neurociência que vem trazendo isso, mas é isso, né? Um conjunto de processos neuronais, de pensamentos, de respostas ao mundo. E esse eu, ele não tem uma identidade própria. É o que nós chamamos aqui de mente-ego, né, que está sempre, é um processo que está sempre respondendo ao estímulo do mundo, respondendo ao que nossos sentidos captam, de audição, de visão, e isso são processos continuamente em mudança. Então, se a gente para e percebe, de repente a gente percebe que a gente está tendo um pensamento sobre alguma coisa, e se você voltar e perguntar, por que eu estou pensando isso? Como que esse pensamento chegou até aqui, nesse momento, e está aqui processando, né? Porque é uma sequência de, de elementos que vão se interligando continuamente e de forma muito rápida vai mudando. Isso também não é o eu que a gente quer encontrar, né? Nem é o corpo, apesar da importância de estar bem no corpo, nem são os processos mentais, os processos emocionais, os sentimentos, as lembranças do que já aconteceu e que a gente fica ali repetindo, pensamento nas pessoas, nas coisas, do que tem que fazer, e nem também os pensamentos das demandas no futuro, no que pode acontecer, porque a nossa mente projetiva, ela fica sempre projetando, ela fica sempre nos julgando para frente, para o futuro, gerando muitas vezes imaginações, ansiedades, projetos que a gente quer realizar ou que teme não realizar, ou que apenas imagina. Então ela joga para o futuro ou para o passado, com recordações, lembranças, e a gente fica nesse jogo. Isso também não é o eu que a gente quer. Isso tudo é nossa mente ego em operação, interligada, né, com os processos neuronais que compõem nosso cérebro. O budismo fala muito dos estados internos, né? A maioria daquilo que passa em nossa mente são estados internos em constante mudança, né? São simplesmente sensações internas também, não só fisiológicas, mas grande parte delas associadas ao processamento da nossa mente ego. Essa mente que está aí acontecendo, né? Às vezes aceitando, às vezes pensando, né? Quando eu coloco essas questões aqui, é, surge uma, uma série de provocações, isso ou não é, concordo ou não concordo, é mais do que isso, é menos do que isso. Mas, no fundo, há sempre uma tentativa de trazer uma resposta. E aqui o interessante que o texto vai trazer, então depois nós vamos fazer mesmo um silenciamento voltado para isso, para poder entrar nessa ideia que eles falam, né? Do quem sou eu. Ele fala, se você olhar atentamente para os próprios pensamentos, você irá notar que eles continuamente surgem e desaparecem, como nós já falamos. Se você olhar para quem pensa, agora sim, agora eu olho para quem pensa, estes pensamentos que estão sendo processados, né, você vai tentar encontrar uma resposta a partir desses pensamentos, né? Conforme a gente falou, né, toda a tendência de pensar, de explicar, de responder, ainda não sou eu, né? Qualquer insistência que você fala, eu sou eu, esse ser que pensa, imagine que a gente fala, quem sou eu? Esse ser que está pensando aqui, né? Lembra do Descartes, penso, logo existo. Se eu ainda me contextualizo nessa situação, se eu considero que eu sou esse ser que pensa, tem que lembrar que é somente mais um pensamento surgindo na consciência. É mais um pensamento. Então, se você repetidamente direcionar a sua atenção internamente
desta forma, você verá que o sentido de ser um eu separado desaparece. Porque aí você fala, mas isso ainda é um pensamento. Tudo que nós fazemos aqui não são respostas organizadas pela mente que tenta falar quem sou eu e nenhuma delas atende plenamente a essa questão. Então, como que eu posso ir além disso? Como que eu posso estar além de todos esses processos de pensamento? Porque a pergunta já é uma pergunta da mente ego. Quem sou eu já é uma pergunta. Qual que é o caminho? Né? Nós, se a gente voltar, então, para algumas questões que eu sempre acho interessante para tentar contextualizar isso, para tentar não responder, mas me encontrar dentro desse movimento da existência, eu costumo colocar o seguinte: imagina que você, sentado na sua sala, em silêncio, sentado numa posição confortável, de forma que seu corpo não esteja chamando a atenção, imagina que você vai retirando todos os seus sentidos. Né? Então você pode estar até com o olho aberto, mas você não fixa nenhum objeto especial. O olho está ali aberto, tudo que está na sua frente é como se fosse uma câmera filmando apenas. Então não surgem situações que tentam explicar, classificar, dar nomes, fazer qualquer avaliação ou qualquer juízo daquilo que está vendo. Imagina que os seus olhos estão simplesmente abertos para alguma coisa que é nada. Nada ali tem nenhum sentido, nenhum nome para você. Da mesma forma, imagina que os sons que você ouve são apenas ruídos de vibração e não tem nenhum sentido, não é bom nem ruim, não tem nenhum ato afetivo ligado a isso, assim como também na visão. E que seu corpo possa estar neutro o suficiente, no sentido do ambiente. Então, se nós formos retirando todos esses aspectos dos sentidos, se nós conseguirmos retirar todos esses elementos dos nossos sentidos em relação ao mundo externo, nós já chegamos num ponto de uma certa neutralidade. Você pode tentar fazer isso depois dessa nossa meditação aqui, prolongar, né, essa experiência. Da mesma forma, você retira todas as sensações internas. E vá também, nesse processo, retirando todos os pensamentos, todos os sentimentos, simplesmente neutralizando. Isso é como se fosse você estivesse diante da cena de um cinema, numa tela de cinema, envolvido com uma cena, e de repente a luz apagava e a tela ficava em branco, acabava a energia e simplesmente a cena desaparecia. E naquele primeiro impacto de silenciamento que acontece assim que a tela fica em branco, e ela pode ser um tempo muito curto, talvez alguns segundos, alguns décimos de segundos, o que ficou ali, o que apareceu antes de você tentar qualquer julgamento, qualquer explicação, você simplesmente houve uma interrupção de um processo que estava acontecendo. Aquele momento, o que ficou naquele vazio da tela em branco, é onde você se encontra como a sua mente mais profunda, aquela mente que está associada à mente infinita. Isso pode ser uma experiência que pode ser colocada. Essa que é a ideia. Existe um tempo de parar, né, totalmente as coisas. Mas você não deixa de existir a partir enquanto isso desaparece. Os sentidos param totalmente, o corpo fica neutro, tudo neutraliza, tudo fica no vazio, mas você, enquanto um ser que é, dentro da nossa concepção, né,
um reflexo da mente mais ampla, da mente infinita, da mente com M maiúsculo, enquanto você é isso, e mesmo sem qualquer qualificação, esse vazio, esse silêncio, esse suspense que parou ali, sem antes que você tivesse qualquer questão, isto é o ser que permanece, sempre. É o eu com E maiúsculo que a gente coloca. Mas qualquer tentativa de explicar, ela não é igual à sensação de perceber. É como se eu tivesse aqui tentando explicar para alguém qual que é o gosto do sorvete de morango. Uma pessoa que nunca provou sorvete de morango, qual que é a consistência, qual que é o sabor, como que... Não tem que provar, não tem jeito de explicar isso. Né? Ou seja o que for, a gente tem que tentar trabalhar essas questões de forma a ir além do próprio processo mental. Ok, eu espero que, já falei muito, espero que a gente possa agora parar um pouco e colocar em um pouco essa prática, porque a meditação também é para isso, não é para ficar aqui medindo as coisas, avaliando, conversando, mas é para experienciar. Então, ao toque do sino, você percebe mais uma vez a sua respiração, que deve ser cada vez mais tranquila, mais serena. Percebendo o seu corpo, vai relaxando todo o seu corpo, deixando o seu corpo mais neutro possível em relação ao que está acontecendo, ao ambiente. E a respiração continua, inspirando, expirando. E nessa pausa, entre inspiração e expiração, você percebe o que está presente, né? Como você está presente nessa pausa. Percebe que pode existir um vazio de pensamentos, de sentimentos, de sensações. Para que isso possa ser mais plenamente experienciado, eu vou deixar um tempo de 1 minuto. Se você quiser prolongar esse tempo dessa experiência, você faz uma pausa no seu equipamento e depois retoma antes de nós finalizarmos. Lembrando que é inspirar, expirar, perceber que tem um silêncio por trás de todo o movimento do corpo e da mente. É como se tudo paralisasse e permanecesse por algum tempo nesse estado de consciência. Lembrando que essa experiência, ela, para ser realmente enriquecedora e mais plena, é preciso realmente prolongar um tempo maior, mas isso eu deixo por conta de cada um, dentro do seu tempo, dentro da sua dinâmica. E, mais uma vez,
repetindo que esse processo ele é libertador à medida que nós conseguimos perceber que todos aqueles excessos de pensamentos que às vezes estão o tempo todo operando em nossa mente projetiva, eles não constituem a nossa verdadeira essência ainda. Então, se a gente consegue revisitar o nosso eu mais profundo como um reflexo da mente infinita, por um tempo curto que seja, e a meditação é esse espaço, no espaço da meditação que isso acontece, não necessariamente só na sua sala, mas às vezes na natureza, num ambiente aberto, numa montanha, numa praia. Então, quando você está sozinho e consegue retomar isso, esse estado interno mais profundo, para além dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das preocupações, quando você consegue retomar isso para além do próprio corpo, isso nos leva a um cenário mais amplo do que é a nossa existência aqui. Eu estou para além de tudo isso. Eu tenho corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu tenho os pensamentos, mas eu não tenho identidade com esses pensamentos o tempo todo. Eu sou emoções, mas eu não sou essas emoções. Isto é um processo terapêutico de libertação. Por isso que nesse ponto a meditação pode nos ajudar, mas é claro, é preciso investir, é preciso estar fazendo, né, um movimento na direção de encontrar esse espaço interno. Encerrando por hoje, deixa o seu like lá para que esse trabalho da Medita Unipaz, né, a própria Unipaz possa chegar a mais pessoas. Agradecemos muito, né, não eu, mas como representando a Unipaz, eu agradeço se você puder ajudar a divulgar esses vídeos, que eu creio que são vídeos que ajudam a gente a estar melhor no mundo e fazer o mundo melhor.